Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos vendo os 7 imperativos da graça. Pedro começa a apresentar quais são as atitudes que nós devemos ter pelo fato de primeiro sermos eleitos de Deus, isso é, sermos amados por Deus, e por sermos forasteiros, isso é, por sermos peregrinos nesse mundo. Nós não temos aqui o nosso coração morada fixa aqui nesse sentido, estamos passando, né? De fato todo ser humano é assim, mas a gente entende isso de forma plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele vai trazer esses 7 imperativos, e o primeiro, os 3 primeiros nós vimos na semana passada. Preparem a mente de vocês, estejam preparados, preparem o entendimento de vocês, lá no versículo 13, uma mente pronta, uma mente disposta, analisando tudo, vendo tudo sobre a ótica de Deus, sobre a perspectiva da palavra de Deus. Depois, o segundo, no versículo 14, sejam santos como Deus é santo. Então, o modo de viver do cristão é o modo de Deus. Nós não nos pautamos por aquilo que a cultura diz, nós não seguimos aquilo que a cultura diz, nós seguimos a santidade de Deus. O nosso modo de vida é o modo de vida de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5, e nós caminhamos como discípulos seguindo ao nosso mestre. Então a ordem é ser de santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então o nosso padrão é Deus, o nosso padrão é Cristo. O seu padrão não é um cristão, não é aquilo que a cultura diz, mas o seu padrão é Deus, o padrão do Evangelho é esse. E Deus não diminui o seu padrão porque a gente está no século 21, ou porque foi no século 17, ou qualquer época. O padrão é esse e pronto, e nós seguimos isso. Agora veja, uma ordem dessa é possível ser obedecida, porque nós obedecemos ela no poder do Espírito Santo, não na força humana, ok? O Evangelho não é um esforço humano, mas é uma ação soberana, poderosa de Deus em nós, e nós, tomados pelo poder de Deus, então obedecemos e seguimos a Deus, e vivam com temor, aquela obediência amorosa por Deus, pelo nosso Pai Celestial, ok? Então nós temos um Pai maravilhoso, um Pai Celestial, então o tememos com amor, o respeitamos, o reverenciamos e obedecemos por amor a Ele, pelo amor que Ele tem por nós, e o amor que nós temos a Ele. Não temos mais medo de Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo, ok? Todo medo. Então nós não temos mais medo de Deus, porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Então o temor aqui é um temor de reverência, de respeito, de amor que nós damos a Deus, de obediência. Esse deve ser o nosso coração. E ali, a partir do versículo 18, Pedro para de dar os imperativos. Ele faz uma pausa aqui nos imperativos e nos faz lembrar de novo da cruz. E nos faz lembrar de novo da obra da graça. Nunca se esqueça da fonte da graça de Deus, que essa graça é a fonte de tudo. Então Pedro dá uma pausa e nos lembra novamente de tudo que nós devemos viver, mas sob a ótica da graça de Deus. E isso é tão importante, irmãos, porque o Evangelho não é uma lista de mandamentos secos, duros, rígidos, como se fossem áridos. Não, nós estamos presos, nós estamos presos em cordas de amor. Nós somos escravos de Deus no sentido da palavra, de servos, de doulos. Nós somos servos de Deus, mas somos servos por amor. Antes nós somos filhos dele, ok? Então Pedro para aqui, depois desses 3 imperativos, e ele lança os nossos olhos novamente para o amor de Deus, e vai então depois dar mais 4 imperativos para a gente, ok? Então vamos ver aqui, olha o versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue
Cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja em Deus. Então, essas razões maravilhosas do Evangelho, a razão de vivermos o Evangelho, de obedecermos a Deus, está fundamentada nesse amor descrito aqui. Então, a razão de vivermos, de obedecermos a Deus, é o sacrifício de Cristo Jesus. Pensar e viver segundo os padrões de uma vida em Deus, e não de uma vida inútil, como o texto diz, inútil que os seus pais legaram a você. Ele acabou de falar que o nosso padrão é: sejam santos como eu sou santo. E agora ele faz um contraste. Qual o contraste que ele está fazendo aqui? É a vida inútil que os nossos pais nos legaram. Agora, aqui é uma coisa, é um texto assim, único na Bíblia, e assim, a gente precisa chegar perto dele com muita atenção, porque, irmãos, toda a sociedade, tanto dos gentios como dos judeus, estava fundamentada nesse legado que os pais deixavam para os seus filhos, essa herança que o texto sagrado vai dizer, esse inútil, esses padrões de uma vida inútil que os seus pais legaram a vocês. Todo aspecto familiar, toda unidade familiar, toda estrutura, toda estabilidade familiar, social, política, econômica, tudo estava funcionando nesse legado que os seus pais deram a você. Hoje não é bem assim, por isso que a gente vê as famílias destrambelhando muito. Você vê as famílias de 60 anos atrás, pensa na família dos seus pais, seus avós, veja as famílias hoje, como é muito diferente. Então, a gente quebrou isso, realmente a sociedade quebrou esse tipo de ideia, ok? Mas nesse momento, era tudo o que eles tinham, era toda a estabilidade, e o Evangelho, ele vem para fazer você refletir esse legado que os seus pais deram a você. Eles tinham que fazer isso, nós também temos que fazer isso. Por quê? Porque, veja, irmãos, aquilo que os nossos pais nos legaram, segundo o texto sagrado, diz que é inútil, diz que é algo sem valor. E aqui, o que ele está querendo dizer é exatamente a idolatria, a imoralidade, aquilo que é o pecado que está dentro de cada família. Toda família tem pecados de repetição, tem uma vida repetitiva de pecado. Então você vê que existem pecados na sua família que eles são rotineiros, eles são comuns, eles são repetitivos. O avô tinha, o pai teve, o filho tem, o neto tem, e assim você vai. Você fala, gente, mas que coisa é essa? Formas de pensar, pecados, ideias, valores errados que nos foram passados, prioridades de vida que foram passados, que são legados que vão sendo dados, que estão contrários à palavra de Deus. Todo cristão tem como dever, e ele vai encontrar isso quando ele lê as Escrituras. Quando você lê a palavra de Deus e você encontra os princípios da palavra de Deus, e você olha para dentro de você e da sua família e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E veja, o legado inútil não é só dos gentios, mas é também dos judeus. Veja que quantas coisas Jesus reprovou dos judeus pelo legado errado que os pais deles estavam trazendo. Jesus disse, não foram os seus pais que mataram os profetas? Veja, eles silenciaram a voz de Deus na geração deles, matando os profetas, os pregadores da palavra deles, mataram o Filho de Deus, e mataram os apóstolos que eram discípulos do Senhor Jesus. Eles silenciaram a voz de Deus na geração deles. Então, irmãos, a gente precisa, e aí não importa que legado religioso você teve, não importa se seus pais eram ateus ou pagãos, ou se eles eram cristãos,
ou se você nasceu num berço evangélico, alguma coisa assim, você vai ter certeza que ao olhar as Escrituras e olhar para dentro da sua família, você vai ver coisas erradas. Como vocês sabem, eu sou a 6ª geração de cristãos na minha família. 6 gerações servindo a Deus. Não todo mundo, mas vem 6 gerações. Eu olho para dentro da minha família e digo, opa, não dá para ser assim. Está contrário às Escrituras Sagradas. Então, queridos, a gente precisa fazer essa análise. A gente precisa olhar para dentro da nossa família e saber que existem coisas que estão erradas. E olha o nosso texto sagrado aqui. Não foi, olha o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais negaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Vocês foram resgatados. Então veja, não é você que se resgata, não é você que se liberta. Essa palavra resgate aqui é uma palavra muito específica. O que acontecia? Quando um escravo ia ser livre, o dono desse escravo, pegava o dinheiro que ele valia, ok? Ia num templo de algum dos deuses que ele queria, ou de uma deusa que ele queria, e entregava esse dinheiro e apresentava esse escravo diante da deusa ou do deus. Parte do dinheiro ficava com o templo, e a outra parte, ok, desse dinheiro era devolvida para o dono que estava pagando a liberdade dele, ok? A ideia do texto é que quem libertou o escravo não foi o dono, mas foi o Deus que libertou esse dono. Olha a imagem que Pedro está trazendo, porque Pedro traz 2 linguagens aqui para a gente. Ele traz a linguagem dos gentios de libertação, que é essa que eu estou falando, e ele traz a linguagem dos judeus sobre a libertação do escravo, que é pelo resgate do cordeiro. Então veja que Pedro está apresentando o Evangelho para judeus e gentios. Todo mundo entendeu aqui quando Pedro falou. Então qual é a ideia que você tem? É que você é liberto pelo Deus que te libertou. Foi Deus que te libertou. E esse é o ponto maravilhoso. Deus nos libertou. Você não se liberta. Você não paga o preço pelos seus pecados. Não é você que sai do inferno. Não é você que apaga os seus pecados e sai das garras de Satanás e do império das trevas e vem para a luz. Não, é Deus que faz isso. Ele nos resgatou, olha aí o texto sagrado. Vocês foram resgatados. Veja, o verbo está no passivo. O sujeito sofre a ação, não é o sujeito que faz a ação, mas é o sujeito que sofre a ação. Nós fomos resgatados da vida inútil que os seus pais negaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, Deus pagou o preço. Deus pagou o preço foi a vida de Jesus. Jesus é o Deus único e verdadeiro que libertou você. Você só pode ser livre do pecado, do diabo, da morte, da condenação, do inferno, pelo sangue precioso de Jesus. Ele pagou a vida dele pela nossa. Ele preferiu morrer e sofrer na cruz as nossas maldições e os nossos pecados para nos libertar, nos salvar, nos resgatar. Ele é o cordeiro, aqui é a linguagem dos hebreus, dos judeus. Ele é o cordeiro de Deus que é punido em nosso lugar, que morre em nosso lugar para nos libertar da escravidão mortal do pecado do Egito, ok? Aí entra a ideia da Páscoa, perfeito? Então, veja aí como o texto sagrado coloca a gente dentro da situação de que, ok, eu tenho que estar com uma mente preparada, eu preciso viver em santidade e obedecer a Deus. Por quê? Porque Ele te amou, Ele te resgatou, Ele te libertou, Ele comprou você, Ele livrou você da morte, Ele tirou você das garras do diabo. Você nunca sairia de lá. Nunca. Não há poder, não há inteligência, não há dinheiro, não há fama, não há autoridade alguma que possa tirar você, uma pessoa, do império das trevas e trazê-las
Nada, nem sofrimento, nem castigo, nada nesse mundo pode arrancar uma pessoa do império das trevas. Eu acho engraçado essas coisas. Outro dia eu vi um postzinho lá na BBC dizendo o seguinte: o homem que tem o maior QI do mundo, ok? Ele superou aí um monte de gente, aí parece que um QI igual ao dele parece que nunca existiu, né? E se existiu foram poucos, alguma coisa assim. E ele afirma que crê em Deus. E as pessoas acham que isso é uma glória. Mas, gente, isso não. Crer em Deus, como o filósofo brasileiro Pondé disse, ele disse: ser ateu é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa de muito para ser um ateu. Crer em Deus é a coisa mais natural que existe. E é verdade. Então, por mais inteligente que esse homem seja, e por mais que ele diga que Deus existe, ele ainda não saiu do império das trevas. Parece que ele é cristão. Sim, que coisa boa. Parece que ele tem a Bíblia com uma maior sabedoria. Olha aí, que coisa boa, pelo menos isso. Mas o que eu digo para você, querido, é que a inteligência, o dinheiro, a fama, o poder, a autoridade, qualquer coisa, nada pode te tirar do império das trevas. Ninguém sai de lá porque sofreu, ninguém sai de lá porque pagou penitência, ninguém sai de lá porque alguém lá no além, um parente meu, está orando por mim. Não, isso não existe, isso não é bíblico. Só Cristo pode salvar você. Esse é o ponto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então, nós vivemos em santidade na perspectiva do amor de Deus. Nós vivemos com uma mente plena, espiritualmente, nesse mundo, por causa do amor de Deus, do que Cristo fez na cruz. Nós vivemos em obediência a Deus, e nós vamos amar ardentemente os irmãos, como o texto vai dizer, porque Cristo nos amou primeiro. Então Pedro para e nos faz olhar para a cruz, nos faz olhar para o ponto central de onde tudo flui. Toda a graça flui daí, da cruz de Cristo, da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, e daí nutrimos o nosso coração para permanecer em santidade e obediência diante de Deus, e olhando e analisando a vida inteira, o mundo inteiro, através da cruz de Cristo, através da cruz de Cristo, a pessoa de Cristo. O Evangelho é o ponto central de tudo na vida do cristão, na vida daquele que nasceu de novo. Você não foi comprado por ouro ou por prata. Olha o nosso texto aí. Você não foi libertado por ouro ou por prata. Nem todo o dinheiro do mundo pode libertar uma pessoa do inferno. Nem todo o dinheiro do mundo pode perdoar o único pecado de uma pessoa. Nenhum dinheiro do mundo, nem todo o dinheiro do mundo pode fazer isso. Então é pelo precioso sangue do Cordeiro, sem mácula, sem defeito, perfeito, sem pecado algum, Cristo Jesus, aquele que não tem pecado, se fez pecado em nosso lugar. Aqui está o amor de Deus, aqui está o Evangelho, a vida de Cristo pela nossa, Cristo morrer em nosso lugar, tomando a nossa vida naquela cruz e assumindo os nossos pecados. E vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais legaram a vocês. Agora, o nosso modo de vida é Cristo. Para mim, viver é Cristo, diz Paulo. Então, nós vivemos assim. Não é a cultura judaica, não é a cultura gentílica, não é absolutamente nada. O nosso modo de vida é viver seguindo, pensando, agindo como Cristo Jesus fez, sendo santo como Ele, amando como Ele. A tragédia grega, que uma série de livros, mas também um conceito, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, os livros de história da humanidade, todos apontam numa única direção, que a humanidade caminha
incessantemente, a passos largos para o vazio, a inutilidade, a idiotice, a tolice. Caminha nessa direção, queridos. É aí que o mundo ele caminha. Mas nós caminhamos em Cristo Jesus. Nós não caminhamos na direção que o mundo caminha. A vida do cristão, ela não está perdida, sem sentido no mundo. Pelo contrário, a nossa vida tem um sentido, e nosso sentido é Deus, é Cristo. Veja, as pessoas estão, não, mas o judaísmo e tal, não sei o que. Paulo diz, eu sou fariseu de fariseu, nascido judeu. Isso é, meus antepassados eram fariseus. Quanto à lei, irrepreensível, mas eu considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo e conhecer. E ser achado nele, não temos justiça própria. Então as pessoas acham, não, se for o judaísmo, então você já está meio caminho andado. Não. Paulo diz, para conhecer a Cristo eu tive que considerar tudo isso lixo. Eu tive que perder todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ok? Então, veja, queridos, que aqui nós encontramos o real sentido da vida e tudo aquilo que aqueles homens acharam que era maravilhoso, o dinheiro, a fama, a religiosidade, tudo acabou no ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído, como Jesus amaldiçoou o templo, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo foi destruído, toda aquela religiosidade levou aquele povo a nada. Eles perderam tudo. E o imperador romano, antes do ano 100, mandou matar para acabar com toda essa especulação dos judeus. Com toda essa especulação dos judeus. Mandou matar todos os descendentes do rei Davi. Todos, não tem nenhum. Não tem nem como cumprir as profecias do Antigo Testamento mais. Ou é Cristo ou não é ninguém mais. Ou é Jesus ou não tem mais outro. Toda a descendência do rei Davi morreu. Toda ela foi matada pelo imperador, justamente para parar os judeus com essa ideia de que veio o Messias ou o Messias. Ok? Então, queridos, tudo aquilo que eles se agarravam, eles não tem mais nada. Nós temos a Cristo. Nós temos o Messias. Nós temos o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Olha o versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. E aqui você vê três coisas. Primeiro, a justiça de Deus deve ser executada. O cordeiro deve ser morto. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que morrer. Cristo morreu no nosso lugar. A justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. A segunda coisa, o resultado do pecado é a morte, demonstrado vez tras vez na morte de cada animal em cada sacrifício, ok? Demonstrando tanto a justiça como o resultado do pecado. E em terceira, a substituição que o Cordeiro de Deus fez na cruz em nosso lugar. Então Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, sem mácula, morrendo na cruz. E o versículo 20, Ele, o Cordeiro, ok? Ele, o versículo 20, Ele, o Cordeiro, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então veja, o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Isso é, o plano da salvação está pronto antes de tudo ser criado. Antes de Deus criar o sol, as estrelas, as galáxias, tudo, antes de Deus criar tudo, Deus já tinha o plano da salvação pronto. O Cordeiro já tinha sido sacrificado no plano eterno de Deus, na determinação, no decreto eterno de Deus, antes da criação do universo. E aí olha o versículo 2, do mesmo capítulo 1. Olha lá o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Veja, são textos paralelos. Está vendo? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E os eleitos foram eleitos pela presciência de Deus, isso é, pelo predeterminado conhecimento de Deus. Então o apóstolo, ele coloca as duas coisas em perspectiva. E aqui, olha o versículo 20. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso é, antes da criação do mundo, na eternidade passada. Mas também os eleitos foram eleitos antes da eternidade passada.
Olha aí o versículo 10. Os profetas indagaram e inquiriram o Evangelho, quando Jesus ia morrer e ressuscitar, ok? Esse é o tempo presente da criação, no Antigo Testamento. Os profetas que o texto sagrado está falando, são os profetas do Antigo Testamento. Desde Noé até Malaquias, os profetas indagaram e inquiriram quando Jesus iria morrer e ressuscitar, ok? Então esse é o tempo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, olha o versículo 20: mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Aqui é o tempo do Novo Testamento, ok? Depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, mas foi manifestado nos últimos tempos em favor de vocês. Olha aí o versículo 1 do capítulo 1: eleitos que são forasteiros. Quando isso? Depois da morte de Jesus. Versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus, depois da morte de Jesus. No presente, versículo 6: no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, também depois da morte de Jesus. Mas olha agora que interessante, olha o versículo 9: obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando isso? Depois da segunda vinda de Jesus. Está no futuro. E é interessante que a palavra Apocalipse aparece 5 vezes no livro de 1 Pedro. Interessante que a palavra Apocalipse, ela aparece 5 vezes no livro de 1 Pedro, sempre se referindo ao quê? A segunda vinda de Jesus. No 1:5, que nós acabamos de ver, que sois guardados segundo o poder de Deus, para revelação, ok? Essa palavra revelação aí é a palavra Apocalipse. Depois 1:7, o que diz lá 1:7? Alguém pode ler para mim? Aparece a palavra revelação aí também. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra no dia quando Jesus Cristo for revelado. Revelado, a palavra revelada aí é quando? É a palavra Apocalipse, que é a segunda vinda. Depois o versículo 13 novamente, depois o capítulo 4, versículo 13, e por último o capítulo 5, versículo 1. Então veja, o livro nos leva nesses 4 tempos: eternidade passada, o Antigo Testamento, o tempo da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, até a sua segunda vinda, e da sua segunda vinda até a eternidade futura. Então Pedro transita com a gente nesses 4 tempos aí: eternidade passada, eternidade futura, Antigo Testamento, o Novo Testamento, como morte e ressurreição de Jesus. Então ele vai transitando com a gente nesses 4 tempos. Olha o versículo 21: por meio dele, isso é, por meio de Jesus, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé de vocês e a esperança de vocês esteja em Deus. Então veja, você conhece a Deus pela natureza, ok? A natureza é um espelho de Deus. Você pode conhecer até certo ponto a Deus quando você olha para a natureza: beleza, organização, amor, generosidade, né? Ele é o Criador e é o sustentador de toda a vida. Enfim, você conhece alguns atributos de Deus, mas você só conhece Deus, o Pai, o Salvador, aquele que nos regenerou através de Cristo Jesus. Somente na pessoa de Cristo é possível haver salvação. Por isso que ele diz: por meio de Cristo, por meio do Cordeiro, vocês creram em Deus. Então a nossa fé está aí, e é exatamente tudo que Pedro ouve de Jesus. Quando Pedro diz isso, o que ele tem na cabeça? Lucas 10:22: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém sabe quem é o Filho
senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o conhecimento de Deus, a salvação, está na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus que conhecemos o Pai Celestial. Não há como conhecer o Pai Celestial de outro jeito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a fé cristã está segura na ressurreição, na morte e na glória da pessoa de Jesus. Tendo tudo isso em mente, toda essa glória em mente, do Cordeiro que entrega a sua vida, do preço pago, do próprio Deus nos libertando da escravidão, desse grande amor, desse novo nascimento que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus, esse novo nascimento que Deus nos fez. Versículo 22: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Agora ele dá mais um mandamento, que é o quarto, ok? Ele dá o próximo imperativo: amem intensamente uns aos outros. Eu achei linda essa tradução aqui, ok? Diz assim: uma vez que a vida de vocês está separada pela obediência à verdade para o amor fraternal sem hipocrisia, com o coração puro, amem ardentemente uns aos outros, porque vocês nasceram de novo, não de semente perecível, mas de semente imperecível ou incorruptível, mediante a viva e permanente Palavra de Deus. Então o imperativo aqui é exatamente esse: amai-vos ardentemente, mas tendo visto o quê? Essa vida de obediência. Então, amar os irmãos não é um esforço humano, não é um esforço humano, simplesmente. Se você tenta amar os irmãos biblicamente, se você tenta amar a igreja biblicamente, você, com a sua própria força, não vai conseguir. Você não vai conseguir. Veja o que o texto nos diz: uma vez que a vida de vocês está separada pela obediência à verdade para o amor fraternal, isso é, a sua vida está separada a Deus para a obediência à verdade. Qual é a perspectiva? Cristo morreu por nós, Cristo nos libertou dos nossos pecados, Ele foi o preço pago naquela cruz, Ele derramou o seu amor por cada um de nós. Assim, imitando a Cristo, obedecendo a Cristo, vivendo como Cristo, recebendo o amor e o poder de Cristo, amem uns aos outros. Aqui é que amar os irmãos, amar a igreja, não pode ser um esforço meramente humano. Vai ser totalmente frustrado. Você vai se frustrar, você vai se esbarrar em todo mundo, você vai viver um amor e ódio com a igreja, com os irmãos. E não é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo: amem ardentemente uns aos outros. E ele coloca um adjetivo qualificativo aqui: amem ardentemente, seriamente, intencionalmente, de todo o coração, ok? Comprometidamente. É isso que é a ideia aqui do nosso texto. Amem, é um imperativo: amem ardentemente uns aos outros. Por quê? Porque, irmão, Cristo morreu na cruz, não só por você, mas pelo irmão que está ao seu lado, pelos eleitos de Deus. A salvação não é algo meramente individual, a eleição não é meramente algo individual, é algo também coletivo. Deus ama você tanto quanto ama o seu irmão, e você deve amar aqueles a quem Deus ama. Então nós devemos amar uns aos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: não há eleição quando você odeia seu irmão. João vai dizer que quem odeia seu irmão é um assassino. Não há
eleição, não há salvação, não há Deus na vida de uma pessoa que está vivendo em ódio pelas pessoas. Nós somos chamados a amar uns aos outros como eu vos amei. É isso, aqui está, e é isso que está na cabeça de Pedro quando ele está dizendo isso aqui. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ordenou, que nós devemos nos amar uns aos outros assim como eu vos amei. Então veja aqui, primeiro a purificação da alma por meio da obediência, a santificação é o segundo ponto, que transforma a cada um de nós a imagem de Cristo. Qual o propósito? Para amar os eleitos como família de Deus, o amor fraternal. Então o que Deus quer é que você ame seu irmão, o que Deus ordena é que você ame seu irmão. O que Pedro ouviu de Jesus é: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Esse porquê aqui do nosso texto, o coração puro, ame ardentemente uns aos outros, porque vocês nasceram de novo. Então isso só é possível, e ele dá razão porque você nasceu de novo. Por isso que eu digo, irmão, que o amor na igreja não é uma coisa artificial. Que amor é esse aqui? Não é o amor sentimentalista que a gente vê hoje. É simplesmente uma emoção que você tem pela pessoa. Tem isso, mas não é só isso. Amor não é simplesmente um sentimento que você tem por alguém. Amor, irmão, é quando você vive, pensa e trata o seu irmão como Cristo fez. É exatamente esse aqui o padrão. Esse é o padrão. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sejam santos, como eu, o Senhor, sou santo. O padrão é Deus. O padrão da igreja é Deus. Não é o seu coração, não são os seus sentimentos, mas é Deus. Veja, eles são forasteiros e peregrinos. Mas se nasceu de novo, uma das grandes evidências do novo nascimento é amor pela igreja. É uma igreja imperfeita, é uma igreja que tem falhas, começando por mim, por você. Nunca haverá uma igreja perfeita, porque nós estamos lá. Nunca haverá uma igreja perfeita. Mas nós devemos amar ardentemente uns aos outros. É um imperativo. Unidade. Unidade. Ontem eu achei muito interessante a irmã Maria, lá na reunião de oração, falando: pastor, a gente tem que fazer mais um momento de comunhão. Eu disse: é verdade, irmã Maria, e a gente também precisa aproveitar, irmã Maria, os domingos que nós temos e as quintas-feiras. Quinta-feira é um pouco mais difícil, mais corrido, menos tempo, mas a gente tem domingo. O nosso culto termina cedo. Não é para você sair correndo da igreja. Eu estou mal acabando de orar aqui, já tem quando você abre o olho, tem um ou outro que já sumiu ali. Sumiu, foi aonde? Foi arrebatado, na segunda vinda eu fiquei. O que é? Por que o irmão foi embora? Foi-se embora, não falou com ninguém, não beijou ninguém, não abraçou ninguém, não perguntou como os irmãos estavam. Não quer dizer que você está totalmente errado, irmão. Você está contrário a esse texto aqui. Totalmente contrário. Você não pode fazer isso. Você está pecando contra a comunhão. Você não pode fazer isso. Você tem que estar aqui, investir meia hora aqui do final do culto, com os irmãos, abraçando. E por favor, não cumprimenta só os que você já cumprimenta, não. Sai da panelinha, sai dos mesmos. Conversa com os mesmos, fala com os mesmos, gente. Os mesmos. Meu Deus! Não! Vai no outro que fala com você. Às vezes você está lá parado, não está falando com ninguém. Não, irmão, o lanchinho, o cafezinho, o biscoito, não é só um pretexto. É só um pretexto. Para a gente ficar ali junto, amontoado ali. É só um pretexto. Não é para você ficar lá comendo sem falar com ninguém. Está errado. Irmão, vai no outro irmão. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Você está bem? Sua família está bem? Tem um motivo de oração que você quer que eu leve a Deus por você essa semana? Quero orar de forma especial por você essa semana. Por favor, amem ardentemente
Todo domingo a gente está aqui. Todo domingo, toda quinta-feira. Como eu disse, quinta-feira é mais difícil, porque é mais rápido, mas um abraço, um pedido de oração. Na quinta-feira não, obrigado, irmão, da quarta. Desculpe, obrigado. Toda quarta-feira a gente está aqui no culto. Vai lá, dá um abraço no irmão, pergunta como ele está, ora com ele. Jesus Cristo. A gente tem que aproveitar esses momentos, irmão. É bom esses momentos assim que a gente separa, vai para um lugar e tal, passa o dia. Top, show de bola demais. Mas não é disso que a comunhão vive. A comunhão vive do dia a dia. É isso que nós devemos fazer. E lembra, a comunhão não é você ficar, não, estou esperando vir a mim aqui, o pastor disse que tem que vir. Estou esperando. Ninguém vem falar comigo, ninguém vem me abraçar, nem perguntar se eu tenho um pedido de oração, o pastor disse que é para perguntar. Eu estou aqui esperando. Não, vai tu. Vai lá você, conversa, sai do grupo que você sempre está, vai nos outros. Comunhão, irmãos, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Somos eleitos, amados pelo mesmo Deus, temos o mesmo Pai, somos irmãos. Somos irmãos, para sempre irmãos. Família de Deus para sempre. Amém. Nós temos que viver esse amor maravilhoso. Nós somos amados e somos amados pelo mesmo Deus. E o outro motivo é porque nós somos forasteiros. Nós precisamos de apoio, de ajuda, de cuidado uns dos outros. Saber que tem irmãos orando por nós, saber irmãos que estão cuidando da gente, saber irmãos que estão preocupados com a gente, perguntam como a gente está. Então, tudo isso é um fortalecimento para nós, queridos. Somos peregrinos. Quantas vezes você não pode abrir seu coração para a sua família, às vezes, não é verdade? Você não pode chegar lá e abrir seu coração muitas vezes para os seus familiares. Às vezes você pode abrir o seu coração para o irmão amado da igreja, que ora por você, entende você. Isso é uma bênção, queridos. Isso é uma bênção. Então a gente precisa disso. Por quê? Porque nascemos de novo. O mundo não vai ter isso, mas a gente tem que ter. Porque nascemos de novo. Porque fomos libertados do império das trevas. O amor de Deus habita em nós. E nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor. Amor que se apresenta, amor que se evidencia em paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Esse amor maravilhoso, ok? Que está em nós. Então, nós precisamos amar. E veja aí o texto sagrado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz Hebreus. Veja, você foi feito, nascido de novo, você nasceu de novo, o Senhor te fez nascer de novo, pela palavra de Deus, diz o texto sagrado, por essa semente imperecível, incorruptível. E é lindo esse texto. Veja, a palavra de Deus é incorruptível. Se você nasceu de novo, a semente que está em você é a semente da palavra de Deus. É essa palavra de Deus que o Espírito Santo tomou quando alguém pregava ou quando você lia, e ele tomou, convenceu você do pecado, da justiça, do juízo, lembrou você, abriu seus olhos para ver o grande, perfeito e eterno amor de Deus e fez você nascer de novo. Essa palavra. Por isso nós temos que pregar a palavra de Deus. Essa é a única semente incorruptível, indestrutível, imperecível, não pode morrer. E se essa semente produziu isso em nós, e essa semente habita em nós, como alguém pode perder a salvação? Se a palavra de Deus, que me fez nascer de novo e regenerou a minha vida, é imperecível, ela é viva e eficaz, ela não morre, e ela me salvou e habita em mim, e ela é a própria semente que faz com que a vida de Deus brote em mim pelo Espírito Santo. Como eu posso perder minha salvação se essa semente é incorruptível? Veja, não é por mim,
mas é pelo agir de Deus em mim, pela palavra de Deus em mim. Então veja, quando você está pregando a palavra, você está pregando uma semente, você está semeando uma semente incorruptível. O que Pedro tem na mente quando ele diz isso? A parábola do semeador. Claro, é o que Pedro tem na mente dele. A parábola do joio e do trigo. Porque ele faz o contraste entre a semente perecível e a semente imperecível. A semente que o dono do campo plantou, uma semente boa. Veio o inimigo de noite e plantou o joio. Então, ele tem essas parábolas na sua mente quando ele descreve o nosso texto sagrado. Então, meu amado irmão, nós que devemos amar uns aos outros, devemos fazer isso, porque a palavra de Deus habita em nós. Se alguém tem a palavra de Deus em si mesmo, como esse irmão vai falar mal de outro irmão? Como esse irmão vai dividir a igreja? Se o amor de Deus está em você, como você pode fazer algo assim? É totalmente o contrário das Escrituras Sagradas. Quando alguém faz isso, você pode ter certeza que essa pessoa está longe da palavra de Deus e longe do amor de Deus. E quem está longe da palavra de Deus e longe do amor de Deus, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. O mandamento bíblico é: não destrua a obra de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios: não destrua a obra de Deus. Quem destrói a obra de Deus, fazendo irmãos pecarem, dividindo a igreja, espalhando mentiras e fofocas no meio da igreja, apontando todas as falhas e erros da igreja, essa pessoa está querendo destruir a obra de Deus, e Deus não nos chamou para isso. Na realidade, quem quer fazer isso é o inimigo, que plantou o joio junto com o trigo. Aqui nós precisamos abrir os nossos olhos e lembrar, irmãos, que fomos chamados, ordenados a amar uns aos outros ardentemente. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Mais um imperativo. E como esse imperativo nos faz olhar para a cruz?